Então ontem nós falamos sobre esse assunto, entendemos que Deus pulsa por almas, o coração de Deus é pessoas, é almas. Lá em Mateus 28 nós vamos ver Jesus falando para os discípulos. Eu saio de Gênesis agora, vou para Mateus, e você vai ver Jesus falando para os discípulos o quê? Vão e façam discípulos das nações. Você vê que o coração de Deus não muda. O que Deus sonhou para o homem no Éden, 4.000 anos depois com Cristo, é a mesma coisa. Olha, façam discípulos, eu quero filhos, porque não muda a vontade de Deus. Deus quer filhos, pessoas. Então eu espero que ontem, você que estava aqui, se você não estava aqui ontem, já está no canal do YouTube da nossa igreja, a palavra de ontem, você precisa ouvir. Nós entendemos então que o coração de Deus pulsa por almas, como o pastor Rafael fez ontem, né? Almas, é isso, almas, pessoas, entendeu? E hoje eu quero falar então sobre o trabalho do ministro, porque beleza, eu entendi então que o coração de Deus pulsa por vidas, por almas, aleluia. Como é que eu faço então? A Bíblia diz, é o que eu quero falar para você hoje de forma bem didática, para você entender fácil. A Bíblia fala então para nós como que Deus, através do Espírito Santo, Ele nos direciona a gerarmos os filhos, a ganharmos e a gerarmos os filhos para Deus, amém? Então, por isso que na verdade o tema da mensagem aqui é o trabalho do ministro. Para começar essa palavra, eu preciso que você entenda algo que é simples, não vou me aprofundar nisso, porque eu vou começar aqui do ponto de partida que você já entende isso. Cada crente é um ministro, cada crente é um sacerdote, é isso que a Bíblia diz. Quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio habitar em você, e agora o Espírito Santo em nós nos capacita a sermos ministros, sacerdotes de Deus. Nós não cremos, irmãos, presta atenção no que eu vou te falar, nós como igreja não cremos que alguns são sacerdotes, nós não cremos na verdade que só o pastor é o sacerdote, os líderes de célula, não, nós cremos que todo crente que nasceu de novo, ele se torna agora um ministro da parte de Deus. Com base em quê, pastor? Vou te falar, Atos no capítulo 2, nós vamos ver a igreja nascendo, a igreja primitiva nascendo no livro de Atos, e lá no livro de Atos, nós vamos ver o quê? Os discípulos foram cheios do Espírito Santo, foram revestidos de poder. Logo depois que eles foram revestidos de poder, a Bíblia diz que Pedro se levantou para pregar, e naquele dia que Pedro pregou, quase 3.000 pessoas já foram agregadas na vida da igreja. Glória a Deus, né, irmãos? O dia que nós viver isso aqui em Guaratuba, nós vamos arrebentar a boca do balão, aleluia. Por quê? Uma pregação, 3.000, a igreja começou hoje, primeira pregação do pastor, 3.000 pessoas, que é isso? Isso é mover de Deus demais. E aí a igreja começa, depois mais 2.000 foram acrescentados, e a Bíblia fala em Atos 2,42, que diariamente, os crentes que iam nascendo de novo, eles se reuniam no templo e nas casas, diariamente, era todo dia, vê como nós estamos longe do negócio, e eles comiam pão junto, faziam as suas refeições com singeleza de coração, e a Bíblia diz que a cada dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Quando você lê o livro de Atos, você vai perceber uma coisa, a essência da igreja primitiva, a essência daquela igreja que crescia de uma maneira acelerada, como o pastor Rafael falou ontem aqui, é porque era só os apóstolos que trabalhavam na igreja? Não, leia o livro de Atos, eu quero desafiar você, leia o livro de Atos e você vai perceber que as pessoas ali no livro de Atos, elas iam sendo salvas, e elas já iam ganhando outras pessoas, elas traziam outras pessoas, todas as pessoas que eram salvas em Atos, na igreja primitiva, elas já começavam a se tornar ministros, elas pregavam também, elas traziam as pessoas para as casas, e o evangelho era pregado, e a igreja crescia aceleradamente, poderosamente forte. E a igreja aconteceu assim, desde a ressurreição de Jesus, e ali o Pentecostes, Atos capítulo 2, até o 3º século, foram 300 anos de aceleração, 300 anos ali, onde a igreja cresceu desse jeito, dessa maneira, não tinha prédios, não tinha essas coisas, né? Mas a igreja se reunia nas catacumbas, nas casas, e a coisa acontecia, e esse é um dos motivos porque nós somos uma igreja em células.
Porque nós entendemos que a igreja de fato ela não acontece nas quatro paredes. Eu sempre tive essa ideia de que quando nós nos reunimos no prédio é para treinamento do crente. O crente é treinado aqui. Você está vindo para cá para ouvir uma palavra de fé, ser inspirado em fé, ser treinado, porque a igreja acontece de fato quando nós saímos das quatro paredes. Tanto é que a palavra igreja no original é eclésia, que significa aqueles que foram chamados para fora. Porque enquanto os nossos prédios, eles dizem o que para as pessoas? Venham. Que o prédio não sai andando, né, irmãos? O prédio fica aqui. Os prédios dizem vem. Mas o que o Senhor Jesus falou para os discípulos? Vão, ide. Nós somos a igreja, irmãos. Fala para o irmão que está do seu lado, você é a igreja do Senhor. Fala, você tem que ir. Amém? Então a igreja de Atos, a igreja primitiva viveu essa explosão. Por quê? Porque os crentes eram ministros, entenderam que eles eram sacerdotes, entenderam que no nome de Jesus eles podiam orar e as pessoas ser curadas, no nome de Jesus eles podiam expulsar demônios, no nome de Jesus eles podiam fluir nos dons, e era para todos, não era para alguns. Se você estudar um pouco da história da igreja, você vai perceber que no 4º século em diante, é considerado como a era negra, né, obscura da igreja. No 4º século em diante, com Constantino, eles institucionalizaram a igreja, entendeu? Eles, como que eu posso falar para os irmãos? Eles fizeram com que os crentes não fluíssem mais, e apenas os bispos, da onde veio a igreja católica, né, os padres, era só eles que sabiam a Bíblia, que liam as escrituras, que tinham acesso. Eles criaram então, na verdade, o clero e os leigos. O clero é o pastor, né, o apóstolo, os bispos ali, esses são o clero, aqueles que são os ungidões. E aí nós temos os leigos. Quem que são os leigos? O resto do povo. E aí foi criado então aquela ideia dos templos, né? Até hoje, na verdade, a igreja até hoje ainda valoriza muito o templo. Quero dizer para os irmãos, nós não chamamos o prédio de templo. Você não vai ver eu chamar isso aqui de templo, porque nós não cremos que é o templo somos nós. Você é o templo do Espírito Santo, irmãos. Ele habita em você. Esse aqui é apenas um prédio onde a igreja se reúne. A igreja somos nós. A igreja é onde tem 2 ou 3, amém, irmãos? Então, não tem nada demais nesse prédio. Não, pastor, tem sim. Quando eu chego aqui no culto, eu sinto até um arrepio. Mas sabe por que você sente? Porque tem 2 ou 3, 4, 5, 100, 200 irmãos aqui adorando a Deus. A unção de Deus flui. Quando você chega aqui, você sente a unção, claro. Mas não é o prédio que está ungido. É porque tem um monte de crente ungido, cheio do Espírito Santo aqui reunido. Entendeu? Mas de onde vem essa ideia? Essa ideia vem lá do 4º século. Aí Constantino começou a vender os terreninhos no céu. Os irmãos sabem dessa história, né? Então você tinha que comprar o terreno no céu. E aí começou a virar um negócio complicado. Os membros da igreja, os crentes, começaram a não funcionar mais. E por anos, por séculos, a igreja viveu isso aí, até Martinho Lutero. Há 500 anos atrás, esse homem, né, Martinho Lutero, revolucionou e trouxe de volta, né, o avivamento para a igreja. Ele leu a Bíblia, ele era inteligente pra caramba, ele entendeu que estava tudo errado. Ele entendeu que não era assim, que a salvação era pela fé, não tinha que pagar, esse negócio de comprar terreno no céu, esse negócio não existe, como assim? E ele escreve então lá as teses, né, coloca lá na porta da igreja católica, foi perseguido por causa disso. Há 500 anos atrás a igreja protestante nasceu, e é por isso que eu e você estamos aqui hoje, para a glória do Senhor Jesus. Lutero vai ter o seu galardão com certeza, amém, irmãos? Mas o que foi despertado de novo há 500 anos atrás? O sacerdócio universal dos crentes. A ideia e a revelação bíblica, que ninguém inventou isso, está na Bíblia, de que quando eu aceito a Jesus e agora eu me tornei filho de Deus, eu sou um sacerdote, eu me torno um ministro. Veja, irmãos, eu sou o pastor dos irmãos, amém. Deus me levantou como líder espiritual aqui da igreja, está tudo bem. Eu sou melhor que você? Não. Você pode orar por enfermo igual eu? Sim ou não? Sim. Você pode expulsar demônios? Sim ou não? Sim. E isso tem que estar claro para os irmãos. Eu fico muito feliz quando eu descubro
que teve alguém na nossa igreja, esses dias, vou contar uma experiência aqui para você entender. Esses dias fui num lugar, tinha um irmão da nossa igreja que estava me contando: nossa pastor, ontem fiz uma libertação, o negócio foi forte. Eu fico feliz demais, por quê? Porque ele entendeu que ele é um sacerdote. Ele entendeu que a hora que o capeta manifestou, ele não precisou ligar para o pastor aqui. Se ele me ligasse, eu ia, não tem problema, eu estou aqui para isso. Mas eu fico feliz porque ele entendeu que não precisava do pastor, porque ele é um ministro, ele é um sacerdote, e ele orou e a pessoa foi liberta no nome de Jesus, e isso é poderoso demais. Agora acredita em mim, tem igrejas que se o membro faz uma libertação e não fala com o pastor, irmãos, o pastor fica bravo, ele acha um absurdo. Por quê? Porque ele ainda tem essa ideia de que tem coisas que é só ele que pode fazer. Nós não cremos assim, amém, irmãos? Você é um sacerdote, você é um ministro. Você pode falar isso para o irmão que está do seu lado? Olha bem no olho dele e fala: você é um ministro, você é um sacerdote. Amém? Olha para cá. O que vai acontecer se amanhã, segunda-feira, lá no seu trabalho, a pessoa lá do seu lado lá cair endemoniada? O que vai acontecer, irmãos? Você vai ligar para o pastor, para o líder, ou você vai expulsar o demônio? Aleluia. Eu espero que você expulse o demônio, amém, irmãos? Mas se o negócio ficar feio lá, você pode ligar, não tem problema, nós vamos lá te ajudar. Mas eu quero dizer para você que você pode, porque você é um sacerdote, você é um ministro. Então, esse é o ponto de partida. Você precisa crer que você é um ministro. Pastor, mas eu não sei, eu converti agora, eu não entendo muita coisa da Bíblia, eu sou raso ainda, como é que é? Irmão, você tem que ser uma testemunha. Lembra o que Jesus falou para os discípulos? Que era para eles ficarem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, e que eles seriam testemunhas em Samaria, Judeia, até os confins da terra. Então, o que é ser uma testemunha? É você falar daquilo que você viu e ouviu. O Senhor salvou você, sim ou não? Você é uma nova criatura, sim ou não? Deus tem feito algo na sua vida, sim ou não? Então, conta isso para as pessoas. Ontem o pastor Rafael, não foi poderoso o testemunho dele aqui? Ontem ele contou o testemunho dele aqui, eu era um pinguço, há tantos anos atrás, nessas horas eu estava no bar, minha mulher tinha que ir lá, fazer eu passar a maior vergonha. Ele contou o testemunho dele. É poderoso ou não é, irmãos? Claro que é. Ah, mas é importante eu saber da Bíblia e tal? Claro que é também. Você vai crescendo, vem fazer o cursão, vem fazer o CTL, vem aprender, você vai crescendo. Mas a partir do momento que você aceitou Jesus, você agora se tornou já um ministro e um sacerdote. Você pode ser uma testemunha, amém, irmãos? Olha só, passa o primeiro texto para mim que eu coloquei. Esse texto de Romanos 8, 29. Porquanto os que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes, ou colocados na forma, que é o que significa isso, a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, ou seja, o primeiro, entre muitos irmãos. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para que a gente fosse conforme o seu Filho. O que significa o conforme aqui? Colocado na forma. O que Deus espera de mim e de você é que nós possamos ser como Cristo, amém, irmãos? Igual a Cristo, nós temos que copiar Cristo. E aí você vai olhar para a vida de Jesus e você vai perceber assim, Jesus, ele veio, abriu mão da sua glória, se tornou semelhante a um homem. Você conhece toda a história da redenção. Mas vamos pegar os anos de ministério de Jesus, os 3 anos e meio de ministério. O que Jesus fez no ministério dele? Tudo o que ele fez foi investir o que ele tinha em pessoas. Ele não se preocupou em construir prédio, ele não se preocupou em fazer edificações, nada. Jesus ia viajando de cidade em cidade, ele pregava o evangelho, anunciava as boas novas, curava os enfermos, libertava os cativos, e ele investiu tudo que ele tinha em 12 homens que ele escolheu, homens que eram rejeitados, desacreditados, que ninguém dava nada, pessoas comuns. Ele pegou aqueles 12, colou neles, e por 3 anos e meio ele investiu tudo que ele tinha neles. Isso é muito forte. Se você ler os evangelhos, você vai perceber isso, que a preocupação de Jesus sempre era em pessoas, sempre.
Qual que é o nosso problema? O pastor Rafael falou ontem aqui sobre o fazer e o gerar. Nós temos a tendência, presta atenção, de achar que a vida da igreja tem a ver com fazer coisas. Mas a essência da igreja não é fazer coisas, é gerar filhos. A essência da igreja, a essência de Jesus é investir em pessoas. Mas no meio do processo nós vamos fazer coisas? Claro que vamos. Nós estamos fazendo aqui uma capacitação, amém, irmãos? Mas qual é o objetivo? É fazer por fazer? Não, é ensinar você o centro, a essência. Nós fazemos o evento que se chama Encontro com Deus, sim ou não? Sim, é um evento. Mas qual que é o objetivo do evento? Ganhar almas, evangelismo. Aquilo que fazemos tem um propósito. Qual que é o propósito? O que está no centro do coração de Deus. Investir em pessoas. Você veja, irmãos, nós fazemos os encontros. Já falei isso várias vezes para os irmãos, né? Não canso de falar. A gente investe no encontro mais do que entra no mês inteiro na igreja. Final de semana passado nós estávamos no encontro juvenis. Foi mais de 13, 14 mil reais o encontro. Entendeu? Mais do que entra no mês inteiro aqui com dízimo e oferta. E a gente faz isso em paz, com alegria. Por quê? Porque nós não estamos edificando prédio, nós estamos investindo em gente. Nós estamos imprimindo algo na pessoa, nas pessoas. Esse é o coração de Deus. Se cair uma placa aí, você não liga não, tá, irmão? Se cair, você guarda ela do lado aí, por causa do vento. Então tá. Então por que esse texto aqui? Conformes o Senhor Jesus, nós temos que ser como Cristo. E Cristo deu tudo que Ele tinha em pessoas. Tudo, exatamente tudo. A ponto de que quando Ele morre e ressuscita, a primeira coisa que Ele faz é falar para Maria: reúne os discípulos e não esquece de Pedro. Quero falar com eles. Os caras tinham negado a Ele, tinham abandonado Ele no pior momento, mas Jesus ressuscita e vai para os caras de novo. Você vê o coração de Jesus. Você está comigo aí, amém, irmãos? Então, é muito forte esse princípio. Tá, então eu entendi, pastor, o coração de Deus quer ganhar almas. Eu entendi então que agora eu sou um ministro e que eu preciso ser como Jesus. Jesus investiu tudo que tinha em pessoas. Ok, agora vamos entender na prática como que funciona, como que é a maneira que Deus quer que isso funcione hoje na igreja. Passa o texto para mim. Efésios capítulo 4, verso 11 e 12. Verso 11 principal, né? Mas vamos ler o 11 e o 12. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento. Essa palavra aperfeiçoamento, ela também é treinamento. Então, com vista ao treinamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Serviço aqui também significa ministério. Para a edificação do corpo de Cristo. Paulo então está dando para nós aqui uma lição, um ensinamento de como que nós edificamos a igreja, como que nós edificamos o corpo de Cristo. É através dos 5 ministérios: do evangelista, do apóstolo, do profeta, do pastor e do mestre. Amém? Eu não sei se você já tinha ouvido falar dos 5 ministérios, mas esse aqui é para a edificação do corpo. E eu já quero começar aqui falando para você o seguinte: todo crente precisa fluir nos 5 ministérios. Esse é um trabalho que é para todos os crentes. Presta atenção que eu estou te falando aqui em nome de Jesus. O trabalho do ministro não é para alguns. Esse é o motivo pela qual eu acho que é bom fechar a porta da frente lá, que o vento ele vai diminuir aqui. Deixa só uma portinha lá, mano, para mim. Olha para cá. O trabalho do ministro, ele é para todos. Sabe qual que é o problema hoje de muitos irmãos? Muitas igrejas, é que a maioria dos crentes acha que o trabalho, que é o que eu vou falar aqui hoje, ganhar, consolidar, discipular, treinar, enviar, é só para alguns. É só para alguns. Ele fala: não, eu não tenho esse dom, eu não tenho, né? O meu negócio é fazer a limpeza da igreja. Pastor, me chama para limpar o prédio, que eu fui chamado para limpar o prédio. Não, o meu negócio é tocar no louvor, porque eu toco qualquer instrumento, pastor, pode pôr, fui chamado para tocar. Ele acha que o chamado dele é aquilo ali. Só que na verdade, irmãos, esse é o dom dele.
Glória a Deus. A igreja precisa do dom dos irmãos para que a gente possa cooperar com a igreja. Mas antes do dom de cada um de nós vem o trabalho do crente. O trabalho é universal, é para todos. Ninguém está isento de trabalhar. Quem está comigo aí? Põe isso no teu coração. Então os 5 ministérios foram colocados na igreja para o aperfeiçoamento dos santos, para o treinamento dos santos. A versão revista e corrigida diz então, para a obra do ministério. Então tem um serviço, irmãos, que todo crente tem que fazer. Todo crente, vou repetir aqui, vou repetir para você entender. Todo crente, não importa se você tem 10 anos de igreja, 20 anos, se você veio para a igreja há 2 meses atrás, não importa, se você aceitou Jesus, se tornou filho, se tornou um com Ele, agora você tem que participar desse trabalho, esse trabalho é para você. Amém? Esse é o serviço, é fluir nos 5 ministérios. Então assim, o serviço do ministério de cada crente vai exigir que ele seja treinado, porque o texto aqui está falando que é para o aperfeiçoamento, é para o treinamento dos santos. Eu vou ser bem prático com você para você entender. Nós temos irmãos entre nós que são evangelistas, eles fluem no evangelismo, naturalmente, certo? Esse não é o meu caso, eu não sou um evangelista. Para eu pregar facilmente para as pessoas, eu tenho dificuldade. Talvez você ache que não, mas eu tenho dificuldade. Mas tem gente que o cara é fera para evangelizar. Ele chegou, nunca viu na vida o cara ali, ele começa a puxar um assunto, fala, rapaz, está frio hoje, né? E do nada ele consegue falar de Jesus no frio, e aí Jesus entra na história, e o cara fala de Jesus, que é o evangelista. Então, qual que é o trabalho do evangelista? Baseado em Efésios capítulo 4, verso 11. Olha para mim. Qual que é o trabalho principal dele? É evangelizar? Não. Ué, pastor, como assim? Vou te falar. O evangelista, assim como o apóstolo, assim como o pastor, assim como o mestre, assim como o profeta, o maior trabalho dele não é fluir no dom que ele tem, mas é treinar os irmãos a fazer o que ele faz. O aperfeiçoamento, o treinamento dos santos. Você está comigo aí, amém? O pastor, eu já não tenho dificuldade de fluir no evangelismo, mas eu sinto que eu sou o pastor. Dos 5 ministérios, irmãos, eu sinto que o que mais flui na minha vida é o pastor. E o que é o pastor? O pastor é aquele que ele não tem tanta facilidade para ir pregar o evangelho assim para o novo convertido e tal, mas depois que o cara chegou na igreja, eu consigo colocar o cara no colo, a ovelhinha, enquanto ela berra, né? Eu vou arrancando pelinho sujo, vou ajudando, vou pastoreando, vou dando uma palavra de graça para ela, porque o pastor flui nessa questão do discipulado, do cuidado. Qual que é o meu maior papel, irmãos? É fazer isso ou não? Não. Mas é ajudar os irmãos da igreja a conseguirem pastorear do jeito que eu também pastorei. O profeta, o maior trabalho do profeta é profetizar? Não é, acredita em mim. É claro que ele vai profetizar, porque ele flui naquilo, mas é treinar os irmãos a fluírem no profético também. Porque os 5 ministérios, Paulo está dizendo que é para o aperfeiçoamento dos santos, é para o treinamento dos santos, amém, irmãos? Outra coisa, nós não somos uma igreja departamental. O que significa isso? Tem igrejas que elas funcionam assim. Nós temos aqui o departamento das missões, aí aqui nós temos o departamento do evangelismo, aí ali nós temos o departamento do louvor, o departamento da cura, os irmãos que oram por cura. Tem igrejas que são assim, não tenho nada contra essas igrejas, está tudo certo. Nós não somos assim, nós somos uma igreja em célula, tudo acontece na célula. Nós só temos um departamento aqui na videira. Qual que é o departamento? Célula. E na célula, todos os 5 ministérios têm que fluir. Entendeu? Então, por exemplo, eu estou envolvido com célula o tempo todo, e eu percebo, eu tenho células que eu consigo enxergar os 5 ministérios lá dentro. Tem irmão lá na célula que ele é profeta, e ele se levanta mesmo como profeta. Quando ele fala, todo mundo fala, caramba, é verdade. Aí tem outro irmão na célula que ele é o pastor, porque é aquele irmão queridão, amoroso, que quando chega o irmão ele consegue abraçar o cara e tal, né? Aí tem aquele outro irmão na célula que ele é o mestre, ele tem uma facilidade de ensinar, ele aprende aquilo que o pastor falou no domingo, e na célula ele ensina, ele dá uns exemplos fácil para as pessoas entenderem. Ele é o mestre. Você consegue perceber? Dentro da célula, que é o nosso
nosso ministério principal aqui na igreja, né? Nosso departamento principal, que é a célula, único. Lá dentro da célula, os 5 ministérios, eles fluem. E o que tem que acontecer lá dentro? Os irmãos precisam se ajudar, treinar uns aos outros. Aquele irmão que ele é profeta, ele precisa inspirar os irmãos que não são a fluir no profético. Ontem o pastor Rafael, vocês perceberam, o pastor Rafael flui no profeta, forte. Ele está aqui pregando, daqui a pouco ele para e fala: eu sinto de Deus, eu sinto uma palavra e tal, né? Ele flui no profético. E eu falei isso para ele ontem, né? Acabou aqui, eu falei: pastor, eu preciso andar mais perto de você, cara, preciso fluir nisso aí, entendeu? Aí ele falou para mim: pois é, pastor, e eu vejo o mestre no senhor, o senhor tem uma facilidade de ensinar. Às vezes eu fico meia hora para contar um negócio para os irmãos entenderem, o senhor em um exemplo, né? Eu preciso andar mais perto de você. Eu falei: aleluia, glória a Deus. E essa é a beleza da igreja. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Tá, pastor, mas então eu tenho que fluir só no ministério que eu tenho mais liberdade, que eu sinto que é o meu ministério? Porque dos 5 ministérios aqui, sempre vai ter um que vai ser o mais forte, que vai fluir na sua vida. No meu eu falei que é o pastor. Eu sinto, irmãos, eu sinto que quando eu sento com o irmão para conversar, para pastorear ele, eu sinto que sai vida. Não tem nada a ver comigo, Deus me usa ali. Mas o profeta, por exemplo, já não é uma coisa que eu sinto que flui. Mas eu estou isento de fluir no profeta? Não, eu preciso fluir em todos os ministérios, porque esse é o trabalho de todo crente. Estou sendo prolixo com os irmãos, ou os irmãos estão entendendo, amém, irmãos? Eu tenho que fluir em todos. Então, como é que eu faço então para fluir em todos? Então, eu não sei, o profético é um negócio que eu preciso fluir mais. Então eu preciso ver lá na minha célula ou na igreja, quem que é o irmão que flui no profeta? Eu vou ficar perto desse irmão, eu vou aprender com ele, eu vou tomar um café com ele, eu quero que ele ensine. Lá na célula eu quero aprender como é que ele faz, como é que ele flui. Pastor, eu não consigo evangelizar, no negócio do evangelista não é comigo, eu sou tímido, eu sou complicado. Mas e aí, quem da igreja que você enxerga que ele flui no evangelismo? Cola nele, abre o coração para ele, senta com ele, vai fazer um evangelismo com ele. Quando ele for falar de Jesus para alguém, vai junto, vai lá ver, porque esse é o trabalho do evangelista, é treinar outro a evangelizar também. Você está comigo aí, amém, irmãos? E aí nós vamos ver os 5 ministérios fluindo na vida da igreja lá na célula. A igreja de Atos cresceu por causa disso, porque os 5 ministérios fluíam na vida de todo crente, diariamente, nas casas, no templo, eles iam pregando, as pessoas vinham vindo. Agora você imagina se nós tivéssemos só os departamentos aqui na igreja. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Nós temos o departamento da cura, dos dons, né? Aí nós temos o departamento do evangelismo, nós temos o departamento do mestre, do ensino. É tudo por departamento. Aí você imagina que nós estamos aqui no louvor, e aí o irmão cai endemoniado. Eu tenho que falar assim: cadê os irmãos dos dons aqui? Eu preciso que alguém venha aqui orar por cura, né? Aí fica: meu, o irmão não faltou, o irmão não veio hoje, e aí, como é que faz? Aí aparece um irmão aí na porta durante a semana, e ele fala: ó, eu quero aprender mais sobre tal assunto, eu estou com dúvida, então vamos chamar os irmãos do departamento do ensino, vamos ligar para alguém, irmão, senta aí que nós vamos ligar, os irmãos do departamento do ensino vão vir aqui. É assim que funciona? Não, você tem que fluir em tudo, porque se o endemoniado cair na sua frente, por mais que você às vezes não tenha o hábito ali de fluir nos dons, você vai fluir, você vai orar e a pessoa vai ser liberta no nome de Jesus. A pessoa está com alguma dúvida, precisa do ensino da palavra, você vai ensinar também. Todo crente precisa fluir nos 5 ministérios. Muito normal que você entenda que vai ter um, talvez até 2 que você sente que você tem mais, que flui mais. Mas você precisa se abrir para fluir nos 5 ministérios, para que você possa frutificar na casa de Deus. Por quê? Esse é o trabalho de todo crente. E aí eu quero falar para você aqui agora sobre o que significa então os 5 ministérios. Coloca para mim o PowerPoint. Passa aí. Não, volta. Passou demais. Isso. Acho que é isso aí. Veja só, cada um dos ministérios tem a ver com essa sequência aqui que nós praticamos: ganhar, consolidar, edificar, treinar e enviar. Amém?
Passa aí o slide, eu coloquei ali, ó. Ganhar é a função de quem, irmãos? Do evangelista, simples, ok? Consolidar é a função de quem? Do pastor, que é aquele que depois que o cara nasceu, ele vai cuidar da pessoa, vai ajudar, vai pôr no colo, a pessoa caiu, ele vai lá pegar, entendeu? Pastor. Aí nós temos o treinar. Treinar é a função de quem? Do ensino, do mestre. Depois nós temos o edificar. Edificar, irmãos, é a função do profeta. Nós já vamos entender isso aqui. E por fim, então, nós temos o enviar, que é o trabalho do apóstolo. Ou seja, o ganhar, o consolidar, o discipular, o edificar, né? O treinar e o enviar, na verdade é o trabalho dos 5 ministérios acontecendo na vida da igreja. E cada crente precisa estar envolvido em todo o processo. Nós não somos departamentais. Não, ó, eu levei para o encontro já. Agora o meu líder que se vire para pastorear ele, porque a minha parte eu fiz. É assim que faz, irmão? É assim ou não? Eu tive um filho, então aí a mulher fala assim, não, eu já levei 9 meses na barriga, engordei, nasceu, e o hospital que se vire aí, que eu não, é assim que faz ou não? Não, na verdade você tem que fazer o trabalho completo. Esse é o trabalho de todo crente. Quantos podem dizer glória a Deus? Então veja, você pode ver que o nosso slogan, né? O slogan da igreja é absolutamente certo, do ponto de vista bíblico. O nosso encargo é de ficar uma igreja de vencedores, onde cada crente é um ministro. E cada ministro precisa fluir então nos 5 ministérios, que é para treinamento e edificação da igreja. Vamos ver um por um aqui. Passa lá. Primeiro é o evangelista, que tem a ver com ganhar. Então, a primeira parte do trabalho de cada ministro é ganhar. Para que alguém seja ganho, tem que ter alguém que pregue, que fale. Então, isso nos é ensinado pelo ministério do evangelista. A obra do ministério de cada crente vai incluir, irmãos, evangelizar. Diga comigo assim, todo crente, não, diz mais forte, diga todo crente, diga inclusive eu, aleluia, preciso evangelizar. Amém, irmãos? Por quê? Porque é o trabalho de todo crente, o evangelismo, entendeu? Então, o irmão que ele é evangelista nato, ele vai ter facilidade? Sim, ele vai ter facilidade, aleluia, mas ele tem que ajudar aqueles que não têm a fazer, entendeu? Porque o negócio não é você pensar só em você, você tem que pensar nos irmãos. Como é que aquele irmão traz visitante toda a célula? Dificilmente uma reunião que ele não traz alguém. Como que ele faz? Irmão, você precisa ensinar nós aqui como é que você faz. Você precisa nos ajudar aqui, como é que faz? Amém, irmãos? Aí nós temos o pastor, passa lá, né? O pastor tem a ponta aqui para consolidação, ganhar, consolidar. Então, uma vez que nós ganhamos, irmãos, agora você precisa avançar para o segundo ministério. Olha para mim aqui, eu vou te falar algo. Eu acabei de dar um exemplo para você aqui, que é o exemplo do quê? Eu já levei para o encontro. O que deu aí, será? Bugou? Eles vão arrumar, aleluia, presta atenção em mim aqui, esquece o chiado. Eu levei para o encontro. Está difícil. Sei lá o que deu, irmãos. Vou tentar, vou ir pregando aqui, você vai tentando prestar atenção em mim, por causa do nosso tempo. Eu já preguei, eu já levei para o encontro. Aleluia, levei para o encontro com Deus, está tudo certo. Agora, o meu líder que se vira. Não, irmão, presta atenção. Se cada crente da nossa igreja, ele entender que ele tem que fazer o trabalho completo, olha para cá, presta atenção que eu vou te falar. Nós vamos crescer muito mais rápido. Eu vou dar um exemplo. Ei. Vou dar um exemplo para você. Som. Ora aí, irmão, ora aí, que o negócio está bravo. Então olha para cá. Ano passado nós tivemos muitos irmãos que foram para o encontro com Deus e que, para a glória do Senhor Jesus, permaneceram conosco, amém?
Só que tem um problema. A maioria desses irmãos não fizeram ainda o nosso anjo da guarda, que nós chamamos, né? A consolidação. O anjo da guarda. Aquelas 10 semanas que nós sentamos com o irmão, né? E tal. Não fez. Aí, esses irmãos são um milagre. Eles estão conosco até agora, mas eles são um milagre. Você concorda comigo? Estava dando aula de CTL aqui, eu estava falando com a Vanessa. Ela estava falando, a Vanessa veio, ficou 2 meses aqui na igreja, vindo nos cultos, ninguém falou com ela. Até que o pastor Rudy falou com ela um dia, daí, ô irmã, tudo bem? Eu já estou 2 meses aqui. Você vê que ruim. Isso é uma coisa ruim, mas por que isso acontece, irmãos? Aí eu que sou o pastor, eu fico que nem doido, né? Porque assim, eu não consigo cuidar de todo mundo. Eu não consigo cuidar de todo mundo, irmãos. Aí o que acontece? Eu lidero hoje 3 células, estou envolvido com 3 células assim, né? Aí você está cheio de irmão, eu quero fazer o anjo com todo mundo. Eu fico preocupado com aqueles irmãos, falo, vou fazer o anjo. Não, vou fazer o anjo, porque eu sou o pastor, eu gosto do negócio. Mas eu só sou um, eu não consigo. O que nós estamos percebendo aqui então na estrutura da igreja? Glória. Eita glória. O que a gente está percebendo aqui então na estrutura da igreja? Que está faltando os irmãos entender que eles têm que fluir no pastor também. Não é só pregar, no sentido de levar para o encontro, trazer para a célula, evangelizar. Se você trouxe, você tem que colocar no teu coração, ó, é o meu filho, esse aqui é meu filho espiritual, Deus está me dando como filho. Então eu trouxe esse irmão e agora eu vou cuidar dele. O segundo passo é o pastor, você precisa discipular ele. Aí você vai perceber que não vai ter peso na igreja, porque você está gerando completo esse filho. Quem está comigo aí, diga amém. Aí tem o terceiro ministério, pode passar o slide. O terceiro ministério é o profeta, que tem a ver com o edificar, ganhar, consolidar, edificar. Tem a ver com edificar. Então o terceiro aspecto, irmãos, é que cada crente deve ser treinado como um profeta. Em 1 Coríntios 14, verso 3, diz que o profeta é aquele que edifica, que exorta e que conforta. Diga comigo assim: edifica, exorta e conforta. O profeta é aquele que flui da parte de Deus para os homens. E no meio do processo de cuidar de alguém, você vai ter que ser profeta também, porque Deus habita em você, e você sempre tem que ter uma palavra de Deus para liberar para os irmãos. Quem está comigo, diga amém. Você tem que fluir nisso. Depois que você entende que você tem que fluir no pastor, no cuidado, você também tem que fluir no profeta, porque às vezes você vai ter que chegar no irmão e exortar ele em amor, dizendo: irmão, esse caminho que você está andando não está legal, está errado. Ou às vezes você vai dar uma palavra da parte de Deus para o meu irmão: Deus está falando algo para mim falar para você, isso e isso. Esse é o profeta. Mas é só aquele irmão que flui no dom profético que tem que fazer? Não. Paulo diz que todos os crentes devem profetizar. Você é um profeta do Novo Testamento, amém, irmãos? Um profeta de boas notícias, que até quando exorta o irmão, você exorta ele debaixo da graça. Você nunca vai questionar a identidade dele, você sempre vai afirmar a identidade dele. Vamos dizer que você está cuidando de uma ovelhinha e ele está mentindo, ele caiu na mentira. Como é que você vai exortar ele? Seu mentiroso, safado, sem vergonha, assim? Não, você vai exortar assim: irmão, você nasceu de novo, você agora é um filho de Deus. Mas os filhos de Deus não mentem. Você está exortando, só que você está exortando afirmando a identidade dele, não questionando a identidade dele. Esse é o profeta da nova aliança. Quem está comigo aí? Você consegue perceber a importância de você fluir nos 5 ministérios? Você ganha a pessoa, você agora vai cuidar dela, né, como pastor. E aí quando tiver que também fluir no profético, você vai fazer também. Aleluia. Quarto, passa lá. O mestre, vamos lá. O mestre aponta para quê, irmãos? Para o treinar, para o ensino. Todo novo convertido precisa ser ensinado. Porque eles vêm para a igreja, eles não sabem muito o que fazer. Então, você que ganhou a pessoa, que está pastoreando ela agora, que flui no profético, você também vai ter que ser aquela que ensina, mostra para ele o caminho, a palavra de Deus. Então o quarto momento do nosso serviço é o treinar.
esse trabalho nos é ensinado pelo mestre. Todo crente, irmãos, ele vai fluir no ministério do mestre. Pastor, mas eu não consigo ensinar do jeito que você ensina. Mas você não precisa ensinar do jeito que eu ensino, mas você tem que ensinar o que eu ensino. Está entendendo? Às vezes eu venho aqui e eu falo para você de uma maneira mais complexa. Às vezes eu uso palavras mais complicadas. Aí você olha e fala, não, eu não sei ensinar assim. Não tem problema. Quando você for ensinar o que você aprendeu, você vai ensinar do seu jeito, na sua simplicidade. Mas você precisa falar aquilo que você tem aprendido. Usa alegorias, usa histórias, né? Meu pai faz muito isso. Quando ele faz as células, ele sempre conta uma história. E é tão simples e tão fácil de entender, né? As parábolas que nós contamos, Jesus contava parábolas. Quem está comigo aí? Está entendendo? Então você não precisa ensinar como o pastor Aloysio ensina, né? Mas, que é o nosso mestre, né? Admiramos tanto o pastor Aloysio, mas nós temos que ensinar o que ele ensina. Ou seja, todo crente tem que fluir no ensino também. Todo crente precisa fluir no ensino. Você está comigo aí, irmãos? Quando nós então entendemos isso, isso vai ser poderoso. Pastor, por que você está falando isso hoje? Eu vou te falar aqui, presta atenção. Esse é o trabalho de todo crente. Todo crente tem que entender o trabalho. O que Deus espera de você? Que você ganhe almas. Aprendemos ontem, amém. Como é que eu vou ganhar almas? 5 ministérios. Ganhar, consolidar, edificar, treinar, enviar. Eu tenho que fluir nos 5 ministérios. Essa é a vontade de Deus. Esse é o trabalho que Deus espera que eu faça. Esse é o bolo de baunilha, entendeu? É o que Deus quer que você faça. Só que aí agora eu vou entrar num negócio, porque tem irmãos que falam assim, pastor, mas e os dons? Os dons são importantes, mas o trabalho é mais importante. Ah, mas Paulo fala em 1 Coríntios nos dons. Claro que ele fala, e os dons têm que fluir. Nós precisamos orar para que os dons fluam, tem que acontecer. Mas antes dos dons vem o trabalho de todo crente. Você está comigo aí? Vou dar um exemplo para você entender. Pastor, vamos dizer que a Bia aqui, ela chega para mim e fala, pastor, o meu ministério é cantar no louvor. Quantos aqui concordam comigo que a Bia canta muito, que canta bem, amém? Ela é uma benção, tem unção, eu amo ver ela no louvor. Ela fala, pastor, eu fui chamado para cantar. Porque tem crente que acha isso. Não, pastor, o meu negócio na igreja é cantar. Então eu vou vir no ensaio, eu posso ensaiar 3 vezes por semana e tal, eu quero cantar, porque eu fui chamado para cantar. Agora, aqui na igreja nós valorizamos o louvor, nós entendemos que o louvor é importante. Mas antes do louvor vem o trabalho de todo crente. Por isso, presta atenção, nós entendemos aqui na igreja que para você fazer parte do louvor, primeiro você tem que fazer o trabalho. O irmão que não é envolvido com o trabalho não pode estar no louvor, porque o dom não é o trabalho. O problema é que tem crente que acha que o dom dele é o trabalho. Não, meu dom é cantar, então o negócio é cantar. Fui no culto, cantei, aleluia, estou fazendo o meu trabalho. Não, você está ajudando a igreja com o seu dom, isso é bênção. Mas mais bênção que isso é você fazer o trabalho de todo crente: ganhar, consolidar, discipular, treinar, enviar. Amém? Agora nós recentemente começamos ali as irmãs com a dança, aleluia. Meu negócio é dançar, pastor, pode dançar, eu não me importo, irmãos. Aqui na igreja, se nós quiser, pastor, eu quero fazer o ministério do surfista de Cristo, bora, vamos fazer, ué. Pastor, eu quero os skatistas de Cristo, vamos fazer também, ué. Qual que é o problema? Desde que primeiro você faça o trabalho, eu apoio. Desde que, pastor, eu vou fazer o surfista de Cristo, mas eu vou ganhar a piazada para Jesus lá na praia, e vou consolidar, e vou treinar, você está fazendo o trabalho de todo crente. Glória a Deus. Amém, irmãos? Por quê? Porque o seu dom, o seu talento não exime você do teu trabalho. Vou te dar um exemplo. Numa família normal, os filhos têm que ajudar na casa, sim ou não? Então o filho acorda de manhã, ele tem que arrumar a cama, sim ou não? Quando ele suja a louça dele, o filho tem que lavar a louça.
É certo ou errado isso? É certo, sim ou não, irmãos? Esse é o trabalho. Agora olha para mim, vamos dizer que você tem um filho que ele é um gênio na matemática. Ele é um gênio. Agora, só porque ele é um gênio na matemática, que é o dom dele, o talento dele, ele não precisa mais arrumar a cama? Ele não precisa mais lavar a louça, irmãos? Não, o talento dele não exime ele do trabalho. Então ele vai fazer o trabalho, que é arrumar a cama, que é lavar a louça, e ele vai fluir no dom dele, que é um talento maravilhoso, aleluia. Amém, irmãos? Então, usei a Bia aqui, vou usar de novo. A Bia canta muito, flui na unção que Deus deu para ela, é o talento dela. Mas a Bia é uma líder de célula aqui da igreja. Ela cuida dos irmãos, ela ganha, ela vai para o encontro, ela trabalha, ela edifica, ou seja, ela faz o trabalho. Por isso que deixa eu te falar algo, presta atenção. Aqui na nossa igreja eu parei de falar isso há muito tempo, tem que falar mais, tem que falar de novo. Porque ainda tem irmãos que acham que o trabalho dele é o dom dele. O trabalho é uma coisa, o dom é outra coisa. E vou falar para você, na nossa igreja, para que você flua no dom, primeiro você tem que fazer o trabalho. Se você não faz o trabalho, está disfuncional, não é legal. Como é que eu vou ter alguém aqui cantando no louvor, por exemplo, dançando, mas a pessoa não vai numa célula, não ganha uma alma, nada, ela é desconectada com a igreja, não tem lógica. Então, para que você possa fluir no teu dom aqui na igreja, você tem que primeiro fazer o trabalho. Não sei se eu estou sendo claro o suficiente aqui, amém, irmãos? Porque esse é o trabalho de todo crente tem que fazer o mesmo trabalho. Ah, pastor, eu sinto que meu negócio não é ganhar, consolidar. Mas, irmão, mas não é uma coisa de sentir. A Bíblia está falando que todo crente precisa fluir nos 5 ministérios. Todo crente tem que ganhar, tem que ser um pastor, tem que ser um profeta também, tem que ensinar. Todo crente tem que estar envolvido nesse trabalho. É o trabalho de todo crente. Posso ouvir um amém? Muito importante, irmãos. Muito importante. O pastor Ulisses falou um negócio, eu estava ouvindo ele pregar isso aqui no CTL, né? E ele estava falando assim, não, dando exemplo do louvor, né? Ele fala assim, não, pastor, meu negócio é o louvor. Ele fala, engraçado, você não vê Jesus cantando no Novo Testamento, nenhuma vez. Na verdade, só uma vez, na última ceia, que ele faz a ceia, daí a Bíblia diz que eles cantaram um corinho. No mais, você não vê Jesus cantando nada. A gente valoriza a música, é importante, claro que é. Mas você vê que, porque Jesus, ele estava tão envolvido com o trabalho, que ele não, entendeu? Qual que era o trabalho de Jesus? Pregar o evangelho, salvar, curar as pessoas, investir em gente. A gente pensa assim, né? Eu fico imaginando Jesus, quando ele ia curar as pessoas, né? Chama lá os irmãos do louvor aqui, né? Chama lá, canta um corinho aí, para fazer um ambiente, para gerar um clima, não é? Não, Jesus era com farinha, irmão, na seca. Entendeu? Ele orava, as pessoas eram curadas. Você vê que poderoso. Eu não tenho nada contra, tá, irmãos? Por favor. Outra coisa que ele contou um exemplo lá de Goiânia, que eu achei um sarro, né? Porque ele falou assim, que a igreja já tinha 5.000 membros em Goiânia, na época, né? 5.000 membros e teve uma época que eles não tinham contrabaixista, não tinha baixista. Aí ele fala assim, pergunta para alguém, para ver se alguém sentia falta do contrabaixista. Ninguém chegava em mim e falava assim, nossa pastor, hoje o culto foi bom, mas eu senti falta de um grave, né? Ninguém sente falta, irmão. Nada contra o baixista, eu sinto falta, tá, irmãos? Eu sou do louvor, quando não tem baixo eu falei, tá estranho. Mas no geral ninguém sente. Você está entendendo o que eu estou falando? Então os dons é uma bênção, nós temos que fluir nos dons na igreja mesmo. Por favor, não me entenda mal, mas para que você flua nos dons, você precisa primeiro fazer o trabalho. Ganhar, consolidar, discipular, treinar e enviar. Amém? Por último então, eu falei aqui de todos, falta o apóstolo, né? Coloca aí. Qual que é a função então do apóstolo, irmãos? Enviar. O apóstolo, na verdade, ele tem aquela visão do todo. O apóstolo é aquele que tem a visão ampla da obra. Ele tem a visão da planta, né? E ele envia. Mas o que seria, pastor, esse envio? Vou te falar aqui, presta atenção. A gente pensa em enviar como assim, né? Vamos pegar aqui o irmão fulano, nós vamos enviar ele lá para Ilha do Mel, para ele plantar uma igreja videira lá na Ilha do Mel, né? Amém. Isso é enviar? Sim.
Mas o enviar que eu estou falando aqui não é isso. O enviar é você ganhar a pessoa, pastorear a pessoa, ser profeta na vida dela, ser mestre, ensinar ela, e no final de todo esse processo, você enviar ela no sentido do quê? Aonde ela está, ela tem que ser um sacerdote também. Entendeu? Você tem que ensinar ela que ela é ministro. Aonde está? Então a pessoa trabalha lá no material de construção. Amém. Então você tem que enviar ele para lá e dizer assim, ó, Deus colocou você lá. Não para você ficar vendendo só cimento, tijolo, areia e pedra. Deus colocou você ali para você poder gerar filhos para ele lá dentro. Pregar o evangelho lá dentro. Ah, pessoa, eu sou professor. Então você vai ajudar esse irmão, como um apóstolo, enviar ele, falar para ele, ó, Deus plantou você nessa escola, para você falar de Jesus para os alunos, para você falar de Jesus para as outras professoras. Deus colocou você lá para você gerar filho lá dentro. Você tem que entender que você é um enviado de Deus onde você está, onde Deus plantou você. Então, quem que faz isso, irmãos? Todo crente precisa ganhar. Ele tem que, então, fala do evangelista, ele vai ter que consolidar, fala do pastor, ele vai ter que treinar, fala que ele vai ter que fluir no ensino do mestre, ele também vai ter que edificar, que tem a ver com o profeta, ele também vai ter que enviar, tem a ver com o apóstolo. Todo crente precisa estar envolvido em todo o processo dos 5 ministérios. Eu sei que não é uma pregação hoje eu estou te dando uma aula, um treinamento, mas você tem que ter clareza disso, porque talvez você veio hoje aqui, mas você sempre achou assim, nossa, eu sempre achei que esse negócio de ganhar alma não era para mim, porque eu achava que eu não era evangelista. Não, você pode ter dificuldade de evangelizar, então vamos ser treinados, porque Deus chamou você para você evangelizar também. Nossa, eu não consigo explicar direito, o pastor prega lá, mas eu não consigo explicar direito, então eu achei que eu nunca tinha esse ministério do mestre. Não, Deus chamou você para você ser mestre também. Você não precisa ter toda aquela eloquência, mas você tem que ensinar o que você está aprendendo, você tem que ensinar também. E eu quero desafiar você a isso. Deus colocou no meu coração, estou partindo aqui para o encerramento. Deus colocou no meu coração algo aqui, até falei com o pastor Rudy esses dias aí. Deus colocou no meu coração para nós fazermos um projeto anual, até novembro, aqui na nossa igreja. Por isso estou feliz com você aqui, porque já não estou sozinho. Qual que é o projeto? Eu pensei num nome hoje, eu pensei que nós podemos chamar assim, Projeto Efésios 4:11. Nós vamos saber o que é. Quem chegar depois na igreja, o que é esse projeto? Mas você já sabe. Efésios 4:11. Deus designou alguns para apóstolos, profeta, evangelista, pastor e mestre, né? Ou seja, ganhar, consolidar, discipular, treinar e enviar. Deus designou a gente para isso. Esse é o projeto. Então, nós vamos orar todos os cultos. Nós vamos orar nas campanhas, nós vamos começar agora segunda, 21 dias, nós vamos orar todo dia por isso. Na próxima campanha do segundo semestre, vamos orar também. Todas as nossas células, nós vamos orar por esse projeto. Qual que é o projeto, pastor? Cada um de nós aqui ter a experiência de até novembro agora, ganhar uma alma, consolidar uma alma, discipular uma alma, enviar, entendeu? Você fazer o processo inteiro com pelo menos uma pessoa. Eu creio que Deus, para alguns aqui, Deus vai colocar mais de um. Agora, pare e pensa comigo. Se cada irmão da nossa igreja ganhar, consolidar, discipular, treinar, enviar uma pessoa, a gente dobra a igreja de tamanho. Ah, o pastor está querendo fazer isso só para crescer com a igreja. Claro, o que você acha que é o meu propósito? É ver mais crente aceitando Jesus, ver mais gente salva, ver Jesus transformando pessoas. É isso que eu quero mesmo. Não é porque eu quero números, não, eu quero ver famílias restauradas, casamentos restaurados, pessoas sendo curadas. Quero ver a igreja funcionando. Só que só comigo não vai dar certo. Eu não consigo. Se eu pudesse me transformar em 20, 30, 40, fazer 10, 20, 30 anjos ao mesmo tempo, eu faria. Mas primeiro que eu não consigo, e segundo que não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é que cada crente possa fluir nos 5 ministérios. E eu quero desafiar você agora. Se você entendeu o que eu te falei aqui, se você entendeu que o dom é uma coisa, o serviço é outra. O serviço é para todo crente, e o serviço tem que ser prioridade. Depois que você faz o serviço, você vai fluir no seu dom. Se você está entendendo isso que eu estou te falando e quer fazer parte desse apelo que eu estou fazendo aqui para você agora, eu preparei hoje uma lembrança profética para você. Deus colocou no meu coração algo simples, singelo, mas é
vai fazer você lembrar do projeto todo dia. Entendeu? Cadê a pastora? Me dá um aqui, pastor. É porque você sabe, a vida cristã ela tem os seus marcos, né? Essas questões, eu creio muito nessa questão profética. E eu mandei fazer um chaveirinho bem bonito, top, para você colocar na chave da tua casa, do teu carro. E nesse chaveirinho está escrito assim, ó, Efésios 4:11, ganhar, consolidar, edificar, treinar, enviar. Você que vai aceitar o desafio, todo dia quando você for abrir tua casa, quando você for dirigir teu carro, você vai olhar para o chaveiro e você vai falar, meu Deus, eu não estou trabalhando, eu preciso trabalhar. O trabalho do crente é ganhar, consolidar, entendeu? Porque, qual que é o nosso problema, irmãos? O nosso problema é que hoje você vem no culto aqui, aí você está ouvindo eu falar, o coração queima, fala, meu Deus, é verdade. Faz 2, 3 anos que eu estou aqui na igreja, não ganhei ninguém, eu não dei foco, eu não fiz isso, eu estou pensando só em mim, eu venho aqui, eu estava achando que o meu negócio era tocar aqui no louvor, mas não, isso aí é só o dom, você está entendendo, amém. Só que qual que é a tendência? É que se a gente não ficar falando, orando, a gente esquece de novo e vai achar que o negócio é... Então, por isso que nós vamos orar toda a célula, nós vamos orar todo culto, nós vamos clamar, levantar incenso de oração, entendeu? Quando eu digo que nós vamos orar pelo projeto. Qual que é o projeto? Cada crente ganhar uma alma, consolidar uma alma, treinar uma alma, entendeu? Cada crente tem experiência completa dos 5 ministérios. Você tem que fluir. Pastor, mas é difícil, eu sei que é, porque você gerar um filho não é fácil mesmo. A gente acha que é uma linha de produção. Como é que funciona lá na Renault? Aqui em São José dos Pinhais tem a Renault, né? A Renault é o seguinte, tem o cara que ele só vai pôr o para-choque, tem o outro que ele só põe os bancos, tem um outro que ele só vai colocar as rodas, entendeu? Então ele vai fazer só aquilo. Tem crente na videira que ele acha que é assim, meu negócio é levar para o encontro, deixa comigo que eu levo uns 10, eu convido uns 10, eu levo, e vamos, entendeu? Mas esse negócio de cuidar, fazer anjo, já basta os meus problemas, ter cuidado do problema dos outros, não, isso aí não é comigo. Não, você está totalmente equivocado, irmão. Porque se a igreja é uma família, e se você tem que gerar filho você gera ele completamente, sim ou não? O casal tem intimidade, a mulher fica grávida, tem todo o processo da gestação, aí o filho nasce. Quando nasce ele dá trabalho, porque ele não faz nada sem você. Tem que limpar o cocô, tem que dar de comida, ele dorme pouco, os pais também dormem, terrível. Só quem teve filho sabe como é que é. Aí ele vai crescendo, vai melhorando, mas daqui a pouco ele faz arte, pronta na escola, vai lá o pai. É assim. Eu não estou dizendo para você que não dá trabalho, não, dá trabalho. Mas não tem nada mais prazeroso do que você poder ver depois de anos alguém e falar, poxa vida, Deus me usou para ganhar essa pessoa, para consolidar essa pessoa, para discipular essa pessoa, para treinar essa pessoa. É isso que vai contar lá para a eternidade, irmãos. Então Deus quer que, nós não somos uma linha de produção, onde você só faz, não, só vou mandar para o encontro, só vou fazer, não. Nós somos uma família. E na família você gera os filhos. Isso é um processo. Eu quero desafiar você a participar desse processo. Fica de pé onde você está em nome de Jesus. Vou parar por aqui, senão o pastor Rude não prega. Só que agora eu quero fazer esse apelo bem consciente, eu não quero mexer com o teu emocional, na verdade, estou dando uma aula para você aqui. Então você que entendeu e quer fazer o trabalho, pastor, entendi o meu trabalho, é o trabalho de todo crente, eu quero fazer parte disso, eu estou disposto a ganhar, consolidar, discipular, eu vou fazer, preciso da ajuda dos irmãos, amém, a célula